Fala jovem, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu quero te passar uma dica em relação a clientes, descontos, tá? E formas aí de trabalho, principalmente se você for voltado para a área de ilustração e design, fotografia também. Muito bem, primeiramente sobre descontos. Às vezes algum cliente pode entrar em contato com você te pedindo desconto, seja em qualquer uma dessas áreas que eu mencionei, fotografia, design ou ilustração. E algumas coisas que eu recomendo para você seria o seguinte: antes de tudo você precisa analisar em relação aos seus gastos e ao seu método de produção. Por exemplo, se você cobra algum projeto vinculado ao material ou vinculado à sua hora de trabalho. Eu particularmente prefiro trabalhar relacionado à minha hora de produção. Então eu tenho que dedicar uma hora para produzir determinado projeto, eu tenho que trabalhar, por exemplo, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então eu faço essa análise, esse estudo para chegar num valor mais conciso, e através disso eu consigo passar para o cliente com a maior precisão, certo? O valor de produção da peça exigida, seja um ensaio fotográfico, seja uma edição, seja uma fotomanipulação, seja algum projeto de design, um logotipo, enfim. Então suponhamos que o seu valor seja R$100, contando aí que com esses R$100 a hora, tá? O seu valor da sua hora seja R$100 sua hora, você leve, vamos supor, uma média aí de 50 minutos, tá? 45 minutos para produzir uma peça gráfica, e talvez você arredonde esse período contando ali com as conversas com o cliente, com envio, com baixar material, com alguma parte de pesquisa, você arredonde para uma hora e você peça R$100 para a produção de uma peça gráfica X. Você deveria dar desconto? Depende. Depende do seguinte: a quantidade de trabalhos que esse cliente vai oferecer para você. Vamos supor que ele encomendou 5 peças dessa, mas ele talvez por algum motivo consegue pagar, por exemplo, em vez de R$100 em cada peça, R$80, mas são 5. Então assim, você faz o balanço, compensa, tá? Compensa por ser um cliente só. Então você vai pegar, por exemplo, esses 15 minutos de cada peça individual que você teria para enviar, conversar com o cliente, enviar e-mail, tá? Baixar arquivos, fazer pesquisa, você já vai conseguir economizar esse tempo para a produção de uma peça. Então, dependendo, vale a pena você fazer esse desconto com a quantidade maior, né? Para uma quantidade maior, que aí você consegue equilibrar. Outra forma também seria, por exemplo, você trabalha com valores parcelados em cartão, certo? Ou se seria um valor pago à vista. Suponhamos que você esteja fazendo um ensaio fotográfico, você cobra lá R$500 pelo ensaio. E aí o seu cliente pede um desconto, por exemplo, de 15% ou 20% em cima desse ensaio. Você tem que fazer os cálculos, por exemplo, combustível que você vai utilizar para se deslocar até o local do ensaio, a energia, tá? O seu equipamento, manutenção, vários fatores vão interferir. E aí você vai fazer mais ou menos as contas, por exemplo, compensaria você fazer a 450 ou a R$430, por exemplo. Nesse caso, o que eu recomendo? Se você for trabalhar com valores parcelados em cartão, você vai dar o desconto mais ou menos linkado às parcelas desse cartão, tá? As parcelas dos juros. Vamos supor, você estabelece ali uma medida mais ou menos que o seu ensaio é R$500 à vista, mas se for no cartão ou parcelado, você tem que fazer as contas, mas vamos imaginar que parcelado em 3 vezes sairia R$600. Mas o cliente quer um desconto. Você fala, ó, R$500 à vista, certo? Então aí compensaria para você dar esse desconto. Agora, se o seu valor é R$500 e somando todos os custos, o menor preço possível é esse valor definido, você não vai fazer por 350, você não vai fazer por 300 ou por 400, mas tudo vai depender do quê? Da quantidade, tá? Da quantidade de produções, de fotos que esse cliente quer. Às vezes ele quer 2 ensaios, 3 ensaios. Dependendo, às vezes você pode fazer essa sessão, por exemplo, trabalhar 450 à vista, mas tudo você tem que levar em conta, né? É um pouco óbvio assim, mas para alguns iniciantes pode parecer um pouco obscuro, assim, um pouco confuso em relação a quanto de desconto você pode dar. Então tudo depende, tá? Depende realmente da quantidade de fotos, né? Então voltando a falar de ensaio, né? A quantidade de fotos que o seu cliente vai querer, a distância do local, o gasto que você vai ter. Vamos imaginar que o local fica 15 minutos da sua casa, tranquilo. Agora, se for a 2 horas da sua casa, 1 hora da sua casa, aí é impossível, entendeu? Então você tem que calcular esse tipo de gasto, porque você vai ter que bancar, né, gastos extras vinculados ali à produção. Então você tem que pensar em relação a tudo isso na hora de dar o desconto ou não. Então tem uma média ali por tabela, certo? Tem uma média por tabela, e aí você vê se, por exemplo, se a pessoa quiser parcelado, é determinado valor, se ela quiser à vista, aí você joga no valor tabelado, e se for algo mais simples,
ou por exemplo, você tem que se locomover até determinado local para fazer, aí você calcula a distância e vê se compensa ou não, dá um desconto de 20 reais, de 15 reais. Agora sobre descontos exorbitantes assim que já aconteceu, tanto comigo assim quanto com alunos, vou citar um caso aqui engraçado, por exemplo, são erros extremamente comuns e iniciantes que eu cometi e vejo colegas cometendo, tá? Alunos já cometeram e entraram em contato comigo, eu dei alguns toques, isso é importante, que seria o seguinte, por exemplo, recentemente me procuraram em busca de um trabalho específico em relação à produção de capas de livro e ilustração, falando assim, ó, você faz capa de livro? Faz. Quanto que é? Depende, sabe? Depende, porque, por exemplo, que tipo de ilustração? Eu preciso de um briefing. Aí, enfim, pegando o briefing com esse cliente, eu cheguei ali numa margem ali de mais ou menos de um valor determinado para esse projeto, que sairia, pela breve explicação que o cliente me deu, sairia ali na média ali de, por exemplo, 550, 600 reais, seria mais ou menos nessa faixa, que era uma ilustração mais simples e uma produção ali para cá. Então, por exemplo, o cliente então ficou abismado com o valor e disse assim, não, mas você fez para tal pessoa por 50 reais e eu vou pagar 50 reais, você vai fazer por 50 para mim. Aí eu falo, não. Então, esse tipo de coisa acontece, às vezes o cliente do nada coloca um preço no seu produto, fala, eu achei no LX uma recomendação de fulano de tal, falou que você fez esse valor. Então assim, às vezes você pega que o possível cliente tá com papo furado, sabe? Dando preço ali para te testar, para ver se você vai reduzir pelo menos para metade do valor. Então, iniciantes às vezes cometem esse erro, eu mesmo já cometi esse erro. Quando eu era iniciante, às vezes o cliente dá um preço, por exemplo, há muitos anos atrás, eu tinha um projeto de ilustração que sairia assim numa faixa de preço bem mais alta e acabou que o cliente dando preço, né, e eu acabei ficando intimidado, assim, isso é muito no início, ficando intimidado, eu fiz pelo um valor, assim, irrisório, de 15% do que realmente valia. Então, suponhamos que, em vez de eu pegar, vamos supor, R$1.000, eu peguei R$150, né, deu R$200. Então, jamais faça esse tipo de coisa, tá? Mesmo se você for iniciante, você precisa ter segurança naquilo que você está fazendo, e o cliente, antes de tudo, precisa confiar em você, para que o trabalho dê certo, porque eu já falei isso em outros vídeos, se o seu cliente não confia em você, esse trabalho tem grandes chances de dar problema, tá? E você tem muitas chances de ter sérias dores de cabeça com alteração e até com problema de produção da peça. Você vai ficar alterando uma peça aí 15, 20 vezes. Então eu recomendo você delimitar alguns limites aí para alteração. Normalmente 2 ou 3, tá? E nunca entregue 2, 3 versões diferentes da mesma peça. O cliente pediu uma, você vai entregar uma. Pediu 2, você vai entregar 2, mas você vai cobrar 2 valores diferentes. Então, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Eu tenho um outro vídeo no canal onde eu falo a respeito disso. E uma terceira e final aqui seria em relação a serviços de teste, também vinculadas a desconto. Às vezes aparece, tanto serviços nacionais quanto internacionais, aparece alguém pedindo algum serviço de teste para ver se você é competente, entre 300 aspas, tá? Para fazer a produção de determinada peça. Se o cliente já te procurou, se ele olhou o seu portfólio, ele já tem interesse, já tem confiança no seu trabalho. Nunca faça serviço de graça para testar, para você ver se você é capaz de fazer um trabalho para algum cliente, tá? Isso é pura safadagem. Isso, às vezes o cara tá querendo serviço de graça, tá? Ou literalmente, como eu mencionei no outro exemplo, ele não confia em você. Ele quer que você faça um serviço para ele de graça ou de exemplo para te testar. Se ele for pagar pelo serviço, ótimo. Agora, se ele quiser de graça ou quiser com um valor muito abaixo, um valor irrisório, não faça, que isso é dor de cabeça, tá? Aqui na região onde eu moro é a famosa Imbira. Foge dessa Imbira, que isso aí vai te dar trabalho, vai te dar problema. Então, basicamente são essas dicas simples. Fique atento a essa relação dos descontos. Você tem que analisar a situação muito bem para ver se compensa. Desconto é assim, 15%, tá? 10% se você for julgar que, por exemplo, em relação à distância, tá? Se compensa, se vale a pena ou não. Você precisa fazer essa análise aí desses gastos. Basicamente é isso. Então eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Valeu, obrigadão.